Os BRICS, vamos explicar para quem não se iniciou ainda, as letras são as iniciais do nome de 5 países do mundo importantíssimos que resolveram se reunir para tentar ajudar a construir uma coisa diferente para o planeta. Brasil é o B de BRICS, Rússia é o R de BRICS, Índia é o I, C é China e S é South Africa, né? África do Sul, o S é South Africa, que é o nome do país em inglês, que é como eles se chamam. Então esses 5 países se reuniram e pretendem criar uma dinâmica comercial, uma dinâmica jurídica, uma dinâmica política, uma dinâmica de financiamento, uma dinâmica de transferências tecnológicas entre si, diferentes da ordem internacional hoje dominada por uma única potência. Por isso esse golpe também foi feito. O Brasil participou, inclusive em Fortaleza, onde eu estou agora, da fundação, foi feita aqui, do Banco do BRICS. É a primeira agência multilateral, a primeira agência de financiamento mundial, diferente do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, que são completamente controlados pela ortodoxia norte-americana e pelos interesses da potência. Então, evidentemente, o petróleo brasileiro, por exemplo, tinha 30% reservado para exploração pela Petrobras, de maneira a deixar essa riqueza para os filhos e netos nossos, financiar a educação, os royalties, etc. Eles já revogaram, esses golpistas já revogaram e estão entregando 100% do petróleo brasileiro aos estrangeiros. De maneira que o BRICS é uma coisa que tem que ser retomada, porque o Brasil não vai brigar com os Estados Unidos. A nossa amizade é pan-americana, nossa posição no mundo é nas Américas, nossa tradição cultural é europeia. Portanto, não há nenhuma intenção brasileira, né, de romper com nada. Mas apenas queremos participar de uma ordem internacional assentada na paz, na não violência, na não intervenção em assuntos domésticos dos outros países, na solução pacífica dos conflitos. Né? Só para dar um dado do que é que nós estamos falando. Hoje a humanidade tem a maior quantidade de seres humanos refugiados fora de seus países por violência da história. São 65 milhões de pessoas, senhoras e senhores idosos, crianças, mulheres, hospedados em barraca de lona, em pleno inverno europeu, com 8, 10, 6, 7 graus abaixo de zero, comendo em panelões, etc., etc., por conta da violência estúpida e o fascismo crescendo também, porque a mão de obra migrante se vende por qualquer preço, porque precisa sobreviver, precisa comer, e o emprego está rareando por essa estupidez que a humanidade vivenciou ao longo desses 30 anos de primado, de hegemonia esmagadora da perversão neoliberal. Portanto, construir uma ordem internacional multilateral, com esses princípios de não intervenção, de paz, de solução pacífica dos conflitos, né, e de reforçamento de outras institucionalidades para o desenvolvimento da humanidade, é um interesse estratégico de todo o planeta que o Brasil pode ajudar muito a fazer. A Hillary Clinton, eu assisti os debates e fiquei assistindo na trilha original, com medo de manipulação dos tradutores aí de Globo e não sei de que e tal. A Hillary Clinton falou a si mesma 2 vezes, em 2 debates distintos, que ia evoluir para proteger a América da dependência do petróleo vindo do Oriente Médio. Eu me arrepiei inteiro. Fora do Oriente Médio, onde tem reserva de petróleo, é Brasil e Venezuela. A Venezuela já está sob uma pinça trágica deles e o golpe foi praticado com a influência deles, não tenha dúvida disso, né? E o Trump não mencionou a palavra Brasil nenhuma vez. Ou seja, deixa a gente quieto. Não, eu acho o oposto. Eu acho que na loucura dele, ele nos considera uma irrelevância e nós temos condição, né, de ocupar essa irrelevância com um projeto. Especialmente se a gente recuperar o que o Lula genialmente viu, que é a ideia de você se associar com China, Rússia, Índia e África do Sul. Agora, é evidente que com essa quantidade de recursos que você tem que deslocar do orçamento público para enfrentar o serviço da dívida, você não consegue o fundamental, que é que o Estado faça investimentos. Não adianta você ter um grande plano de investimentos, como a gente teve vários na história, se a gente não tiver como financiar isso. E nós estamos financiando a riqueza privada. Nós estamos financiando... A senhora é a favor de desvio de finalidade do dinheiro das reservas cambiais para pagar parte dessa dívida interna, ainda que não se faça auditoria, acreditando que seja verdadeira? De jeito nenhum.
De jeito nenhum. Eu acho que seria um crime se isso fosse feito, né? Por quê? Porque hoje a gente só não está pior do que a gente já está, né? Do ponto de vista macroeconômico, porque nós não temos nenhum risco externo, a não ser esse risco do passivo externo líquido que o Ciro mencionou aqui muito bem. A gente não tem um problema de dívida externa, a gente tem um passivo externo, inclusive um passivo externo de curto prazo muito grande, mas no curtíssimo prazo, o nosso nível de reservas nos permitiu passar pela crise de 2008, tá certo? Então, a gente rifar essa única salvaguarda que a gente tem, do ponto de vista macroeconômico, para pagar essa dívida que está engordada com esses juros que a gente tem de 20 anos nessa magnitude, de jeito nenhum. Sou absolutamente contrária a esse tipo de proposta. Vamos fazer então a última. Não, mas em tese é praticável o que ele falou, mas evidentemente não deveríamos fazer em nenhuma circunstância. Então, parte dessa reserva foi construída expandindo o endividamento interno, mas está correto, porque agora nós temos um colchão que nos permite atravessar turbulências internacionais com reservas cambiais sólidas. Quando o seu devedor, Claro. principalmente quando o seu devedor tem um patrimônio do tamanho do Brasil. Bom, aí eu já tenho uma proposta, Não é? e o que eu estou provocando já. Eu, Ciro Gomes, para resolver aquele primeiro problema de interdição do investimento privado, faria um fundo soberano ou hospedaria de 50 a 70 bilhões de dólares no BRICS e abriria uma linha de crédito para consolidação de passivos privados brasileiros com RED por conta deles. Dado que o juro internacional está negativo, nossas reservas não estão remuneradas, eu ofereceria um redesconto em que o camarada trocaria Itaú por BRICS com prazo e tal. E aí sim, o efeito sobre taxa de juros da devolução desse mento estoque seria absolutamente sadio. Exatamente. E o governo tem que trazer a taxa de juros para um valor a menor do que a rentabilidade média dos negócios, custe o que custar. Isto é o que, por exemplo, faria um governo meu. Desculpa.